Deus possa abençoar todos os pais, que Deus possa abençoar esses homens de fé, né? Aqui nesta igreja. Eu tenho uma palavra aos pais, mas nós decidimos que todas as comemorações aqui de redes, como Dia das Mães, Dia dos Pais, vão acontecer no mês, na reunião da rede. Então, eu vou estar trazendo uma palavra esse mês a todos os pais, exatamente, acho que é dia 28, né, pastor? Dia 28, que é a última quinta-feira que vai acontecer aqui a rede de homens. E aí vai ter uma festa também, vai ser um negócio assim chique, entendeu? Chique, sabe o que é isso aqui? Chique. Certo, pessoal? Muito bem, estenda a mão em direção à sua casa, ore pela sua família, em nome de Jesus. Peça a Deus para alcançar, vamos orar com o pastor Tarcísio, peça a Deus para alcançar a sua casa, peça a Deus para alcançar a sua família, com toda sorte de bênçãos. A família é o nosso maior patrimônio aqui, nesta vida. Em nome de Jesus, libera uma palavra de fé, uma palavra de vitória sobre a vida do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do irmão. Há uma promessa de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Tome posse dessa verdade na sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa noite nós apresentamos diante do Senhor os nossos lares, as nossas casas, famílias. Apresentamos diante do Senhor cada pai, cada mãe, cada filho. E nessa noite, como igreja do Senhor, nós declaramos a bênção sobre cada lar. Nós declaramos, Senhor, um tempo de salvação, de prosperidade, de avanço, de conquista. Nós cancelamos e repreendemos nessa noite tudo aquilo que se opõe contra os nossos lares, todo espírito maligno que tenta trazer destruição, amarração, doenças, enfermidades. Em nome do Senhor Jesus, nós não aceitamos todo espírito maligno que tenta agir através do governo e de leis. Não prevalecerá sobre os nossos lares, mas nós declaramos um novo tempo. Existe uma promessa sobre os nossos lares, que através de Abraão, todas as nossas famílias seriam bem-sucedidas, seriam abençoadas, e nós tomamos posse dessa bênção. Nós tomamos posse desse novo tempo estabelecido sobre os nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos e glorificamos pelo nosso lar. Amém. Glória a Deus. Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas você deva servir ao Senhor com alegria. Poder sentar nos seus lugares, porque existem pessoas que servem ao Senhor assim, triste, que serve ao Senhor abatidas, e às vezes isso permanece. Nós podemos passar por adversidades. É como o apóstolo Paulo nos fala lá em Romanos. Podemos passar por as mais cruéis, mais difíceis situações, mas sempre crendo, sempre confiando e sempre alegrando no Senhor nosso Deus. Eu quero falar com os irmãos sobre entregando tudo ao Senhor. Salmo 37, versículo 4 e também o verso 5. Nesse texto, o salmista nos fala algo assim tremendo para as nossas vidas. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Agrada-te. Se você observar os versos iniciais desse capítulo, você vai encontrar
o escritor, que foi na realidade o rei Davi, conclamando a todas as pessoas da sua nação, conclamando ao povo de Deus a não ficar indignado com os malfeitores. E também não ficar irado, triste com aqueles que vivem praticando a iniquidade. Depois ele vai nos dizer que essas pessoas com certeza terão um fim desastroso. As consequências virão para elas, diz o salmista. Depois ele volta para então falar a respeito do justo, daquele que teme ao Senhor, daquele que serve ao Senhor. E aí ele então nos mostra a importância de mantermos comunhão com o Senhor. Ele então conclui dizendo que todos aqueles que mantêm comunhão, mantêm alegria da presença de Deus, eles vão desfrutar dos benefícios que a presença de Deus proporciona. Bênçãos sem medida. Irmãos, nós nunca tivemos, isso é fato. Os especialistas que atuam mais diretamente, trabalhando na área psicológica, terapeutas, reconhecem o que eu estou dizendo aqui. Talvez, devido a essa situação tão complexa, situação alarmante, prova que a gente está assim, caminhando, chegando mais próximo do fim dos tempos. Se você crê, Jesus voltará. E se você não crê, Ele vai voltar do mesmo jeito. Jesus não se move concernente aos princípios estabelecidos por nós. Jesus se move no que se refere às coisas espirituais, é pelos princípios, desígnios estabelecidos pelo próprio Deus. Então, ele disse: eu vim para cumprir o propósito do Pai. E até hoje, Jesus trabalha com esse propósito maravilhoso, esse propósito extraordinário que Deus tem para a humanidade. Então, se a pessoa é crente, amém, ela vai ser abençoada. Mas se é descrente, o problema é dela, não é de Jesus. Jesus continua no mesmo endereço, com a mesma capacidade e agindo da mesma forma. Ele não precisa de um apoio, uma mãozinha da nossa parte para ele realizar o que ele tem de realizar, né? Então, o que eu estava dizendo é que nós nunca tivemos no campo da emoção tantas pessoas escravas, tantas pessoas presas, depressão, estresse, medo,
Medo de não conseguir, medo do amanhã, medo de Jesus voltar e ela ficar, é medo para todo lado, medo de não dar conta de pagar as contas, o medo tem assombrado as pessoas, preocupações, intolerância, se fala tanto nisso nesses últimos dias. E assim, nós vemos as pessoas presas nas emoções, presas nos sentimentos. E esse território, o território da emoção, ele pode ser transformado, ele pode ser curado, ele pode ser restaurado através da palavra de Deus e da ação direta do Espírito Santo. No verso de número 4, o salmista fala: agrada-te do Senhor, ou como diz outras traduções, deleita-te no Senhor. Isso quer dizer, alegra-te. Alegra-te no Senhor. Aí você pergunta-se: como eu posso então me deleitar no Senhor? Tem várias formas. Você pode se deleitar no Senhor através da oração. Você sabe qual que é o maior problema de todos nós cristãos? É que a maioria só pensa que a oração, ou o tipo de oração que ela aprendeu, é só para pedir. Por isso são às vezes cristãos que parecem mais eternas crianças, né? Que pedem os pais, da balinha, da bombom, da chocolate. Onde passa, você já entra nos comércios, eles já colocam lá na saída. Aquela estratégia, não é? Não é, Marisa? A estratégia? Mas nos comércios, de um modo geral, é assim. Estratégia, porque é quando a criança passa, e eu quero. Mas você não pode esquecer que a oração tem muitas formas, aspectos diferentes. Pode ser a petição, sim. Mas pode ser também ação de graças. Pode ser louvor. Pode ser uma oração então, né? Que se conecta à ação de graças, agradecimento. Pode ser uma oração intercessória. Pode ser uma oração de guerra, de batalha. E assim tem muitas formas. Se você aprender só pedir, é porque você precisa mudar aí o parafuso aí do seu subconsciente. Você foi ensinado errado. E Deus não é um robô. Deus não é um ser estacionário. Quando a Bíblia fala, quando o apóstolo João fala que Deus é o próprio amor, imagine a profundidade, a pureza e a grandeza desse amor. Se o amor de uma mãe, se o amor de um pai pode ser considerado como um amor puro, como um amor genuíno, humanamente falando, então agora imagine o amor de Deus. É o amor puro, é o amor ágape, é o amor verdadeiro, o amor do pai para com o filho. E aí Jesus vai dizer em João 3,16 que Deus amou a humanidade de tal maneira
que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou de tal maneira. Quando Ele fala assim, de tal maneira, é exatamente exemplificando a profundidade e a grandeza e a pureza desse amor, né? Então, irmãos, você pode e você precisa aprender a desenvolver relacionamento com o Senhor, para que você possa se deleitar nele, ter prazer nele e ele em você, para que você possa chamá-lo de Pai, Pai querido, Pai amado, e Ele possa te responder dizendo: meu filho querido, meu filho amado. Sabe, irmãos, quando você para e começa não apenas ler aqui rapidamente alguns textos da Bíblia, mas você estuda a Bíblia, você medita, você para e você começa a meditar no texto, no capítulo que você leu, no versículo, e pede o Espírito Santo para falar com você. O Espírito começa a te revelar coisas profundas da palavra. Quando você para e você adora o Senhor, quando você começa a louvar a Ele, quando você começa a enaltecê-lo, quando você começa a glorificá-lo, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo virá testificar com o seu coração, o seu sentimento. Você sabe qual é uma das provas mais reais da presença, da manifestação do Espírito Santo? É a alegria que Ele traz. Alegria. E quando Ele manifesta, Ele vem trazendo essa alegria, que é a alegria de Deus, é a alegria divina, é a alegria do céu no seu coração. Agora, quem não tem tempo para adorar, não tem tempo para meditar na palavra, quem não tem tempo para louvar o nome do Senhor, é difícil manter essa comunhão, essa intimidade com Ele. Não tem como. Por mais que a pessoa venha esforçar, ela não vai conseguir. E aí muitas agem apenas no campo da religiosidade. Ora, pedindo, e às vezes, por mais que elas oram pedindo, às vezes não recebem, porque a oração está desconexa com o céu. Você pode observar aqui a arca, no devido tamanho da arca que Deus mandou fazer, né, quando o povo de Israel saiu lá do Egito. E aqui o trono, e aqui são 2 serafins representando o trono de Deus. E lá em Isaías 6 vai nos dizer que lá no trono de Deus, esses serafins continuamente eles estão declarando: Santo, 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 e não param. Muitos pensam assim: deva existir um querubim com um cajado igual esse aqui, ou com um daqueles chicote, que fica lá do lado deles, adora, adora. Mas não foi isso que aconteceu, não.
eles vivem ali em volta do trono da glória do Pai. E deixa eu te revelar o que aconteceu. No dia que eles foram criados, e que eles tiveram seus olhos abertos e viram ali tanta glória, tanto esplendor vindo do Pai, eles começaram a dizer: Santo, 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 e não pararam mais. É claro que há momentos, nós somos diferentes, porque nós temos carne, e tem hora que a gente tem que vencer a carne para a gente conseguir adorar. Tem hora que a gente tem que vencer a alma primeiro. Você tem que ficar um tempo bom. Ó, minha alma, quieta-te. Porque eu que sou um espírito, eu vou adorar o Senhor. E vou te levar a adorá-lo comigo. Você tem que fazer isso. Porque se você não matar sua carne, sua alma, você só vai viver no campo da religiosidade. Ó, e vou te falar uma coisa. É triste quando isso se torna uma rotina na sua vida. Orar porque precisa, porque tem que orar, porque está na reunião de oração e essa oração não termina mais. O que esse pastor está pensando? O que esse líder está pensando? Eu estou com vontade de ir embora e não tem vontade, não tem força. Mas quando você entra na intimidade com o Senhor, a alegria do Senhor vem ao seu coração, você não percebe o tempo passar. É o contrário, é diferente. Amém, amados? Amém? Por isso, irmãos, o salmista, portanto, aqui nos conclama a viver na presença do Senhor com alegria, com prazer, a estarmos nessa condição de agradar o Senhor, de fazer a sua vontade. E aí sabe o que acontece? É o que ele conclui dizendo aí: e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Aleluia. Porque na vida, irmãos, toda pessoa que tenha vencido sua trajetória, não é? Seu projeto, na sua caminhada, tenha conquistado uma grande vitória, tenha uma grande conquista em qualquer área da sua vida, você vai observar um fator na vida dessa pessoa, que houve muito trabalho, isso pode ter certeza. Houve muito esforço. Ela não chegou lá por acaso. Porque não tem como uma pessoa chegar ao topo de sua conquista sem antes passar pelo processo. Tem um negócio chamado processo. Quando Deus, Ele fala com Josué, lá no capítulo 1, o Senhor diz lá a Josué, no verso 6, 3 vezes Ele fala, Ele repete, né? O que está aqui no verso 6. Ser forte e corajoso.
verso 7, verso 9, ele cita a mesma coisa 3 vezes a ele. Porque Josué precisava ser forte no espírito, na alma e no corpo. Era necessário ele exercitar também o corpo, a mente, pensar positivo, acreditar, para que assim ele pudesse então levar a nação àquela grande conquista. Então Deus mostra aqui a Josué que havia esses 2 fatores na trajetória dele: o propósito e o processo, porque propósito e processo andam juntos. Você tem um propósito, você tem um sonho, você tem um alvo, mas para você chegar lá, tem a forma, tem a maneira, você precisa agir, é o processo. Jesus passou por tudo isso. Todas as pessoas, na realidade, que também enfrentam a luta, a batalha aqui dessa vida, passam também por esse processo. Essa é a lei que a vida determina e ninguém escapa dela. Ninguém fica livre, ninguém está isento. Lutar, esforçar, batalhar, para assim alcançar o topo, alcançar o alvo, alcançar o objetivo. Onde quer chegar? Na vida espiritual, e eu faço aqui uma pergunta a todos os irmãos: onde você quer chegar? No Salmos 126, o salmista, verso 6, ele vai nos dizer assim: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Se você observar a semente, né, quando ela é semeada, isso envolve uma atitude de entrega e de fé. Por quê? Porque quando o semeador, ele cava o solo e ele planta ali a semente, o primeiro aspecto para essa semente nascer é exatamente morrer. Ela precisa morrer. Se ela não morrer, ela não vai conseguir nascer. Por isso que se diz, a planta nasceu, a semente nasceu, porque ela estava morta. Então, nasceu. E aí a pessoa, ela coloca ali a semente e ela usa a fé, crendo que ela vai nascer, crendo que ela vai germinar. Né? Fé é uma coisa assim, muito interessante. E a fé, ela é manifesta aqui dentro desse princípio. Então, é uma atitude de entrega. É uma atitude de determinação em relação à semente. Mas, o que esse texto aqui está nos dizendo, que ao semear, a pessoa também é envolvida pela dor e pelas lágrimas. Às vezes dor e lágrimas. Semear não é uma coisa assim,
tão bonita, tão simples, tem lágrimas, tem dor, tem esforço. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Andando e chorando enquanto semeia. Andando e chorando. É o poder da semente. É a visão que o semeador tem da semente. Ele sabe que o futuro dele depende daquela semente. Ele acredita que essa semente vai nascer, vai frutificar. Ele depositou a esperança, a fé naquela semente, crendo que vai haver uma colheita farta, produtiva. Por isso, amados, na vida espiritual, na caminhada do reino de Deus, é necessário também você entender, você compreender esse princípio. Você compreender o que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Tem que haver esforço. Você não pode ficar parado, estagnado, você tem que sair andando. Muitos querem às vezes conquistar, mas são pessoas estagnadas. Esses dias eu estava falando aqui para os meus 12, que eu, na minha vida familiar, eu sou fleumático. Quem me conhece sabe disso, Luana sabe disso, Tarcísio sabe, Samário, Samuel e a Marilene. Então eu penso muito para falar. É o melhor relacionamento que existe para dentro de casa, para ser vivido dentro de casa, para não ferir. Até porque as feridas são causadas exatamente pelas pessoas que estão mais próximas. Ferida não é causada por aquela pessoa que está distante, que você nem conhece às vezes, mas o que te fere é o que está perto, é quem você considera. São pessoas íntimas. Mas eu falei para eles o seguinte: então eu, em casa, nos relacionamentos com as pessoas, eu sou fleumático, mas na obra de Deus, não. Na obra, no trabalho, na igreja, não sei se eu sou colérico, se eu sou sanguíneo, se é uma mistura, mas não tem esse negócio de deixar para depois, não. Não tem esse negócio de eu estou com preguiça. O sangue de Jesus tem poder. Isso você pode perguntar. E algumas pessoas mais próximas até me criticam. Você quer fazer as coisas de uma vez? Não seja fleumático na sua célula. Não seja fleumático na obra de Deus, porque senão você poderá se transformar em um lesmático. Lesmático. Eu estou orando ao Senhor, estou esperando no Senhor. Ei, desenrola, rapaz, faz logo. Eu estou esperando uma palavra para ver o que eu vou fazer. Jesus é maravilhoso, né? É lindo Jesus, mas não sai nada. Enrolado, lesmático, estagnado.
Deixe isso entrar na sua casa, não, homem de Deus, mulher de Deus. Tem uma palavra viva, tem uma palavra de bênção, tem uma palavra de vitória, tem uma palavra de equilíbrio. Palavra de Deus para nós. Está lá em Salmos, não recordo o capítulo, mas é já. É já. Já. É agora. Por isso que muitos não conseguem desenvolver uma vida espiritual. Uma vida espiritual que agrada ao Senhor. Amém? E só voltando aqui um pouquinho sobre temperamentos. Temperamento é a gente que decide, que faz, através do agir, da obra do Espírito Santo. Por isso que você vai observar os maiores líderes da Bíblia, e cada um com um temperamento diferente. Você pega Abraão, por exemplo, um fleumático. Você já pega Paulo, um colérico. Já pega Pedro, sanguíneo. Temperamento não define ministério. O que define ministério se chama Espírito Santo de Deus e a palavra. Amém, amados? Então, irmãos, parece que eu estou aqui ainda falei que ia passar a Mara. Falei, não, hoje vou dar só uma palavrinha curta. Pode deixar o pessoal cantar meia hora. Mas parece que eu estou na introdução ainda. Pela manhã foi mais rápido, né? O Tota estava aí de manhã, né? Com os outros aí. De manhã foi mais rápido, né? Mas parece que eu estou aqui na introdução, mas eu vou já fazer uma conclusão aqui para a gente abreviar. Amém, amados? Irmãos, o Espírito Santo usa uma coisa na nossa vida que a gente pode qualificar como ferramentas das dificuldades. Então, ele usa certas ferramentas, certas dificuldades, e essas dificuldades expõem nossas fraquezas. Mas por quê? Por que Deus expõe nossas fraquezas? Será que Deus está querendo assim nos envergonhar? Não é. O apóstolo Paulo vai nos dizer, lá em 2 Coríntios 12, 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, sobre esse assunto, o seguinte: pelo que, vamos ler juntos aí, está aqui no telão, vamos lá? Pelo que sinto Então, Deus usa esses fatores que Paulo está dizendo aí para nos levar à dependência dEle. E aí, quando a gente olha para essas limitações que nós temos, olha para essas dificuldades, nós então compreendemos que realmente não somos nada. Nosso ego, nossa soberba, nossos achismos, tudo começa a cair por terra. E é aí que nós então passamos a entender, compreender que grande é o Senhor e que sem Ele nós não podemos realizar, não podemos fazer nada.
E assim, amados, quando nós chegamos ao fim das nossas forças, quando nossas forças findam, não é que estamos abandonados, sozinhos, não. É que chegamos ao limite de entrar na dimensão onde Deus atua, onde Deus se manifesta. E é aí que entra o agir de Deus. É aí que entra o mover do Espírito Santo. É aí que a gente começa a penetrar nas dimensões gloriosas, onde as coisas sobrenaturais acontecem. No livro de Efésios, capítulo 1, verso 3, nós lemos o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu quero que você observe o que ele está dizendo aqui nesse texto. Parece que Paulo, quando escreve, está escrevendo agora aos Efésios, e Paulo teve em suas reflexões, em suas meditações, teve um direcionamento ou um entendimento muito profundo em relação ao agir de Deus, a obra de Deus, em relação ao que Cristo fez e em relação ao mover do Espírito Santo, a obra do Pai, a obra do Filho e do Espírito Santo. E agora ele começa então a dizer a esses irmãos: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Eu não sei se você compreendeu, porque o que ele está dizendo aqui é que Deus, através de Cristo Jesus, já nos concedeu, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. É o que está dizendo, todas. Ele está dizendo com todas, todas, ou seja, está feito. Jesus já fez, Jesus já realizou, está consumado, está pronto. Todas as bênçãos pertencem à igreja por direito. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está mostrando. Irmãos, mas existe uma coisa muito séria nessa conquista, irmãos. Existe algo em relação a esse processo que eu falei agora há pouco. É necessário haver uma atitude, é necessário haver uma obra, uma ação humana, para que o céu entre em ação a nosso favor. Você entendeu? Sempre aconteceu isso. É necessário haver uma atitude da nossa parte. Por isso que Jesus, ele diz lá em Mateus 18, em relação à igreja, tudo que a igreja ligar aqui na terra, será ligado lá no céu. Você lembra daquele fato, né, que nós sempre citamos, lemos, Moisés, ao tirar o povo de Israel do Egito, chega ali nas proximidades do Mar Vermelho. E ao chegar ali naquela região, no braço ali do Mar Vermelho, era o local que eles foram direcionados por Deus para ir. Mas ali não era apenas um rio, um mar. E eles ficaram assim, um pouco distante.
ali acampado. O arraial ficou distante. Ali estavam homens, mulheres, idosos, crianças, animais, tudo que aquele povo possuía estava com ele. E ficaram de lá, olhando para o mar e pensando: o que faremos? E agora? E Moisés começa, então, a clamar ao Senhor, e essa passagem está lá em Êxodo, capítulo 14. Observe no verso 15, o que Deus diz a Moisés: por que clamas a mim? Preste atenção, irmãos. Deus está despertando Moisés agora e fazendo essa pergunta a ele: Moisés, por que você está clamando, você está orando, você está me pedindo? Por quê? Por quê? Em outras palavras, Deus estava ensinando para Moisés ali: Moisés, tem hora de orar, mas tem hora de agir. Diga ao povo que marchem. Ou seja, Deus estava dizendo: mande esse povo sair daquele lugar que estão e caminhar em direção ao mar, marchar em direção ao mar, vir em direção ao mar. E você, verso seguinte, verso 16: e tu, Moisés, levanta o cajado, toca nas águas. Irmãos, o que é isso? O que significa isso, amados? Ação humana. Faça, Moisés, leve o povo também a fazer o que precisa ser feito. Deus não disse: olha, Moisés, põe o povo aí enfileirado, manda eles fechar os olhos, que eu vou soprar aqui e o mar vai se abrir. Não, quem vai abrir o mar é você, Moisés. Pega o cajado, pega a autoridade que você tem. Cajado significava ou simbolizava a autoridade de Deus sobre ele. Ei, você como igreja, você tem autoridade sobre a sua vida, você tem unção, você tem dons, você tem a palavra, você tem o mover do Espírito sobre a sua vida. Use essa autoridade, use o que o Senhor te deu, use essa capacidade para conquistar o que precisa ser conquistado. Você lembra também daquela viúva nos dias de Eliseu? Ela se dirige ao profeta Eliseu com a seguinte queixa, porque o ex-marido era um discípulo de Eliseu. Ele morreu, deixou uma dívida. Se você crer, se for fiel a Deus, você homem, você vai chegar ao final da sua vida e não vai deixar nenhuma dívida para sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, mas vai deixar uma herança de bênção em nome de Jesus. Mas aconteceu com ele. Deixou uma dívida, e a lei judaica determinava isso, que quando um homem morria e deixava uma dívida, os filhos deveriam trabalhar em regime de escravidão até pagar toda a dívida. E aí, a mulher recorre ao profeta Eliseu. Essa passagem está lá em 2 Reis, no capítulo de número 4. É interessante que Eliseu, quando ela faz aqui a pergunta a ele, ou
coloca diante dele a situação. No verso 2, Eliseu responde. Responde com uma pergunta: que te hei de eu fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Em outras palavras, ele está falando assim: não posso fazer nada por você. O que é que eu posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ou seja, ei, mulher, a sua solução está lá na sua casa. Está lá dentro da sua casa. O que é que você tem lá? Não, não tem nada. A única coisa que eu tenho lá é um pouquinho de azeite. Um restinho de azeite numa botija. Tua serva não tem nada. Tinha tudo e ela não sabia. Tinha tudo que ela precisava para se tornar uma mulher provedora, que deu para pagar. Mais à frente, se você ler o capítulo, você vai entender. Deu para pagar toda a dívida e deu ainda para viver do resto do azeite. Era de muito valor o azeite naquela época. Mas Eliseu fala para ela assim: pega os seus filhos, vai para sua casa, reúna vasos, não poucos, tome emprestado, o que vocês conseguirem. Vasos, muitos. Entre dentro do quarto. Você vai começar a repassar o azeite para os vasos. E à medida que você for distribuindo, a resposta virá. E aquela mulher vai, começa a reunir vasos, lata, tudo que tinha, tudo que possuía. E aí começa a fazer, ou cumprir o processo, né? Fazer o que Eliseu havia determinado, e começa a acontecer o milagre da multiplicação. E eu imagino os rapazes correndo, buscando mais vasos emprestados. Traz, mais. Saía 100 por hora, naquelas redondezas, subindo serra, montanha. Eles deveriam ser legendários. E aí, traziam os vasos. E até que o último vaso é cheio. E a mãe pede, mais um, pelo menos mais um. Não tem mais. Glória não, misericórdia. Porque quando falou, não tem mais, o azeite parou, cessou. O azeite cessou. O azeite parou de multiplicar. Agora, veja bem o que aconteceu, veja bem o que a mulher teve que fazer, o que os filhos tiveram que fazer, a parte deles. Isso é obra. Sair, buscar vasilhas, despejar o óleo, é ação humana. Sabe, irmãos, uma certa vez Jesus chegou, cidade dele, cidade de Cafarnaum. Cidade, hoje existe lá os escrondos, os irmãos que foram lá, nós tivemos lá uma ministração, lá em Cafarnaum.
E lá hoje tem é a antiga Cafarnaum, mas você ainda vê ali os escrombos da sinagoga e algumas coisas daquele tempo de Jesus que são preservadas ali naquela antiga cidade. E Jesus chega lá e ali tinha um negócio de cobrar pedágio. E aí, Jesus chega com os apóstolos. E aí Jesus começa a perceber lá um tititi, tem que pagar, o mestre tem que pagar, não paga, ele paga, não paga. Aí Jesus chama Pedro. O que está acontecendo aí, Pedro? Eles estão querendo cobrar. Mas não era. Se você ler o texto lá, você vai observar que Jesus faz essa pergunta. Era cobrado dos estranhos, não dos que moravam lá, não dos filhos. Usa a expressão dos filhos. Mas Jesus fala assim, mas para que eles não fiquem escandalizados, tem hora que a melhor coisa, irmãos, é você que é próspero, você que é rico, você que tem a bênção, abrir mão do que você tem, para evitar confusão, evitar tititi. Porque você, como filho de Deus, você está num patamar mais elevado. Você não precisa ficar chorando por causa de mesquinhez, brigando, criando confusão por causa de coisa pequena. Para que isso? Jesus fala assim, então, para que eles não fiquem escandalizados comigo, vai ao mar, estava ali logo próximo, pega aí uma vara, e você vai pegar um peixe. Quando você abrir o peixe, na boca do peixe vai estar a moeda que você precisa. Você vai pagar o meu e paga o seu também. Interessante que Jesus manda Pedro ir ao mar. Mateus 17, põe aí o verso 27 aí. Jesus manda ele ir ao mar. Amém? Vai, ó, pegue o peixe. Mas por quê? Jesus não poderia fazer assim, ó. Vai lá, Pedro, quando você chegar lá, a moeda vai estar no seu bolso. Poderia. Isso foi o quê? Trabalho de Pedro. A obra, a ação de Pedro. Amém, amados? Deixa eu te falar uma coisa, estou encerrando aqui, irmãos. Deus não trabalha naquilo que você não tem. Deus trabalha no que você tem. Nunca diga eu não tenho. Tem gente, irmãos, que vive uma vida tão medíocre, mesquinha, que tem a maior facilidade, parece que sente prazer em falar que não tem, eu não tenho. Tem. Você tem muito, é que você não descobriu ainda. Seus olhos não se abriram para enxergar ainda. Seus olhos estão vedados, mas você tem. Tem aí dentro de você, tem na sua casa, tem. Por isso aprenda a ser grato pelo que você tem. Aprenda a agradecer a Deus por tudo que você tem. Louve a Deus pelo que você tem. Já está feito, já está pronto. Tudo já foi feito, tudo já foi realizado. Tudo já foi realizado por Jesus na cruz do Calvário. E quando Ele ressuscitou, Ele efetuou a grande obra e todas as bênçãos espirituais celestiais já nos foram confiadas.
Glória a Deus. Você lembra do filho pródigo? Filho pródigo que desperdiçou tudo que o pai possuía, que a família possuía, e depois de muito tempo, arrependido, ele volta para casa e o pai o recebe com uma alegria. O pai o recebe com muito prazer. Põe aí em Lucas para mim aí, texto aí do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A partir do verso aí 21, pode ser o 21. Veja. O filho faz essa declaração para o pai: pequei contra o céu, também contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Não mereço, me receba como um dos teus empregados. Mas o pai responde o que a ele? O pai naquele momento se dirige aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Passa para o verso seguinte: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Esse é o amor de Deus, amados. Esse é o amor de Deus por você. Esse é o amor de Deus por cada um de nós. Quando há um arrependimento verdadeiro, genuíno, Deus, Ele vem e Ele manifesta o seu amor. Ele nos chama, restitui a autoridade do Filho, dá tudo, entrega tudo ao Filho. Se alegre, conclama todos a se alegrar, a se regozijar, como aquele filho. Deus não condena, mas Deus chama o arrependimento, Deus chama a mudança, Deus chama a transformação. Aquela mulher que foi encontrada cometendo ato de adultério, que segundo a lei deveria pagar com a pena de morte do apedrejamento. Chega diante de Jesus e Jesus se dirige aos acusadores: aquele dentre vocês que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar nela a pedra. E depois se dirige à mulher e diz: mulher, nem eu também te condeno, vai-te em paz e não peques mais. Deus não nos chama a viver no pecado, mas nos chama a deixar o pecado e viver a vida de santidade na presença dEle. Jesus te chama. Por isso, a palavra de Deus para cada um de nós desta noite é essa: entrega. Entrega o teu caminho. Quando está dizendo o salmista, entrega o teu caminho, entrega tudo, entrega a sua vida, entrega seus afazeres, suas atitudes, seus sentimentos, entrega tudo ao Senhor. Confia nele, porque o mais Ele fará. E se você crê nisso, dê aí um brado de vitória, um salto de alegria. Expresse ao Senhor. Levante as suas mãos bem alto, em nome de Jesus. Oh, louvado seja o Senhor, o Todo-Poderoso. Ministério de louvor vai louvar a Deus agora, vai exaltar o nome de Jesus. Você vai expressar agora ao Senhor sua fé. Jesus te chama. Jesus te chama, igreja. Jesus tem o melhor para você. Jesus te chama a viver uma vida plena, uma vida vitoriosa. Jesus te chama a viver na dependência dEle, a se alegrar nele, a se alegrar no Senhor, se alegrar na presença dEle. Oh, louvado seja o nome de Jesus.